anos que Jesus presidiu a formação do planeta Terra, há mais de 4 bilhões de anos, junto com Maria e junto com outros espíritos, né? E ele permanece como nosso governador espiritual, e isso significa que há vários bilhões de anos atrás, Jesus já atingira a extraordinária evolução. E, modestamente, ele aceitou a incumbência de vir ao planeta, reencarnar no nosso planeta material, para nos evangelizar, para compreendermos as leis de Deus, que se resumem no amor. E para nossa evolução, exemplificou um Deus de amor, acolhendo nossas dificuldades, nos falou sobre o caminho, a verdade e a vida. E também nos trouxe a ideia de que fora da caridade não há salvação, que nós precisamos expressar a caridade em todos os momentos da nossa vida, inclusive para conosco mesmos, porque em alguns momentos nós temos uma questão muito impositiva, muito severa para conosco mesmos, né? Então, nos lembremos de Jesus, que com amor nós vamos gradativamente sanando as nossas dificuldades. E também com espera, paciência, que aprendemos a viver em harmonia, e o desfrute disso nos mostra a liberdade de sentimentos opressores. E é bem isso que nós também precisamos. Nós precisamos de aconchego, de uma segunda chance, de podermos ressignificar alguns momentos da nossa história e das nossas relações. Voltando a Jesus, ele nos prometeu o Consolador prometido, quando nós estivéssemos mais maduros espiritualmente e um pouco mais evoluídos. E justamente nos anos de 1857 foi editada a primeira obra da codificação da doutrina dos espíritos, o Livro dos Espíritos. E a partir desta data, as outras obras que compõem o Pentateuco, né? Isto é, as obras base da codificação da doutrina dos espíritos. E os livros espíritas, eles são condutores de vida. Nós, ao lermos um livro da codificação kardeciana, ou lermos um romance, ou um livro elucidativo, vindo da espiritualidade, sendo psicografado por um médium, nós percebemos que muito da nossa vida está sendo elucidado ali no livro através da história de outras pessoas. Mas nós podemos pegar esses exemplos, né? E, além de tudo, os romances nos trazem histórias que nos inspiram, que refletem a nossa própria vida, né? Nos lembramos que vivemos em um mundo material, mas os nossos espíritos necessitam das experiências relatadas para atingirmos a evolução, né? Então, Maiara, pode passar para o próximo, por favor. Hoje, nós vamos fazer a reflexão da noite baseado no livro Nosso Lar, de André Luiz, né? André Luiz, ele foi médico aqui no Brasil, precisamente na cidade do Rio de Janeiro. Ele constituiu família e ele acabou adoecendo e desencarnou. E é a partir do seu desencarne que consistem os relatos dele no livro Nosso Lar. E a reflexão desta obra, ela tem como objetivo aprender os ensinamentos pelos exemplos desse amigo espiritual, que tanto contribui com suas obras, com sua história, pensamentos em favor de aprendizados para nós.
E André Luiz editou, então, 13 livros através da psicografia de Chico Xavier. Nas suas obras, ele elucida a maneira como viveu na reencarnação pregressa, como pensava e as mudanças necessárias quando ele se deparou com a morte do corpo físico, ao tempo de 8 anos que passou no umbral, e depois ele foi recolhido para a cidade Nosso Lar. E ele relata sentimentos como remorsos, arrependimentos, reparações, quando pôde encontrar com sentimentos verdadeiros como humildade, benevolência, trabalho, dedicação ao outro, isto é, quando conseguiu construir a reforma íntima tão esperada por nós. Aprendendo a viver como disse Jesus, fazendo aos outros o que gostaríamos que fosse feito para nós. Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui nessa imagem, nós temos uma imagem retirada do filme Nosso Lar, e que mostra como é o aspecto do umbral, né? E após o desencarne, após a morte do corpo físico, André Luiz despertou em paisagem escura, por vezes esbranquiçada, com uma neblina espessa, como se raios de sol aquecessem de muito longe. E ele escutava chamá-lo de suicida. Suicida, criminoso, infame. E de alguns outros ele ouvia vozes: que buscas, infeliz? Onde vais, suicida? Tais infâmias incessantemente repetidas, perturbavam-lhe o coração. Por que o chamavam de suicida, se ele fora compelido a abandonar a casa, a família, o doce lar do convívio dos seus? Né? Ele não estava pronto para a morte do corpo físico. E ele estava ficando com muita fome, sede, a barba crescera, a roupa começava a se romper. E quando André Luiz se sentiu absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-se, ele pediu a Deus que lhe estendesse mãos paternais. Quanto tempo durou essa rogativa? Quantas horas ele consagrou a súplica de mãos postas, imitando criança aflita? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação extrema, a desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. E o médico sempre detestara as religiões, mas agora experimentava a necessidade de socorrer-se de alguma delas. Estando já no limite das forças, orou. E foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, né, um emissário dos céus. Um velhinho simpático sorriu-lhe paternalmente, com os grandes olhos lúcidos, falou: coragem, meu filho, o Senhor não desampara. E aí consiste um grande aprendizado para nós, né? Lendo o livro Céu e Inferno e o relato dos espíritos que, após o desencarne ou depois de algum tempo, conseguiram falar aos médiuns que estavam ali atentos para socorrer os espíritos necessitados, eles falam que a grande maioria não conhecia a vida na espiritualidade, né? Mais uma vez eu penso do benefício que a nossa doutrina espírita nos traz, porque relata, inclusive, através
de André Luiz, o que ele passou no umbral, né? O que os espíritos suicidas passam no Vale dos Suicidas, que nós encontramos relatos, e relatos muito fortes e necessários para que nós saibamos, como foi o caso do livro Memórias de um Suicida, onde o espírito, como é que é o nome agora, não me ocorre, um português que era escritor, e no século XIX ele acabou entrando num grau de depressão muito grande e acabou se suicidando, né? E por que eu trago o suicídio aqui? Porque existem muitas pessoas que numa dor física e numa dor moral, numa dor relacional, numa dor de perda muito grande, não encontram recursos no momento para poder sair dessa grande dor, né? E pensam que o suicídio é a solução. E o suicídio não é a solução. Porque, no caso de um suicídio, o que nós fazemos com o nosso corpo físico? Nós conseguimos matar o nosso corpo físico de várias formas, mas a gente não consegue matar o nosso espírito. O nosso espírito, ele não morre através da morte normal, ou a morte por um acidente, ou a morte por suicídio, ou a morte por compulsão alimentar ou drogadição, né? Que são suicídios muitas vezes inconscientes, que nós logo passaremos a compreender um pouco mais o que levou André Luiz para a espiritualidade. Então, Maiele, pode ser o próximo, por favor. E eu achei ótimo, Maiele, você retirar ali a escrita, apesar de estar aparecendo um pouquinho, porque é justamente aquilo que eu tenho preparado para poder falar sobre cada um slide, né? Então, Clarencio socorreu André Luiz junto com uma equipe de benfeitores espirituais e chegaram às portas da cidade de nosso lar. Essa foto, ela também é uma ilustração do filme Nosso Lar. Ele, então, se deparou com esta cidade murada e, num determinado momento, segundo o toque de Clarencio, as portas se abriram, eles adentraram, carregando André Luiz numa espécie de maca, e André Luiz disse, mas em que mundo eu me encontro? Né? De que estrela me vem agora essa luz confortadora e brilhante? E um deles afagou a cabeça de André como se fosse um conhecido de longa data e disse, estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual ela é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela que a supomos quando no círculo carnal. O nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação, né? Então, o sol que eles percebem, sentem e enxergam na espiritualidade é um sol muito mais brilhante e traz este calor maravilhoso do que o sol, que é o mesmo sol que nós percebemos aqui no planeta Terra. Então, passemos para o segundo slide. Aqui é uma figura, né, também do filme Nosso Lar, onde nós vemos um quarto, André Luiz deitado na cama e um benfeitor chamado Henrique está ali colocando as mãos em cima do abdômen do André Luiz,
Percebam que bem abaixo, entre o abdômen de André Luiz e as mãos do Henrique, que é da equipe de médicos, existe uma cor esverdeada, né? É ali que no perispírito de André Luiz ainda se manifesta a doença que o fez desencarnar, né? E o médico diz, então, André, é de lamentar que você tenha vindo pelo suicídio. E André ficou revoltado ao escutar e dizia, creio que haja um engano. O meu regresso do mundo não teve essa causa. Eu lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. E o médico ainda esclareceu, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual, que é o perispírito, apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo, né? Olha, aqui tem um grande aprendizado para nós, porque tudo aquilo que a gente vivencia como uma experiência nas vidas sucessivas que nós temos, o nosso perispírito, ele segue junto com o espírito, e todas as experiências que nós tivemos, elas estão contidas dentro do nosso perispírito, que é esse organismo espiritual. As doenças, os amores, os aprendizados, as habilidades em profissões, as dificuldades relacionais, as nossas mágoas, os nossos sofrimentos, os sentimentos negativos, e tudo isso fica atrelado ao nosso perispírito. E o médico ainda disse, o suicídio inconsciente que praticou é lição alerta, imperdível e inédita quanto a esta característica do comportamento da maioria dos encarnados, que são comportamentos suicidas. Vejam só, então aqui está o alerta para nós. De que forma nós nos alimentamos, né? De que forma nós buscamos a serenidade e a mudança dos nossos sentimentos. De que forma nós mudamos a comunicação, que às vezes é uma comunicação muito severa, muito rígida, muito punitiva, que vai trazendo malefícios para nós e malefícios para quem escuta. Não tem como nós comunicarmos algo de uma forma dura, mas, entre parênteses, digo, necessária, e existe outras maneiras de nós podermos dizer aquilo que é necessário ser dito, mas que nesta comunicação mais severa, nós nos magoamos sem que percebamos e magoamos o outro, tá? Então, aqui, o suicídio inconsciente, ele diz que é uma lição alerta para os encarnados, né? É para nós que ele está falando isso. Que tipo de vida nós temos? Será que trabalhamos em demasia? Né? Será que não destinamos a nós este lazer necessário, esse descanso, né? O trabalho é importantíssimo, mas nós precisamos sempre estar dosando no equilíbrio as nossas manifestações. O próximo, por favor. Então, aqui vamos refletir por que André Luiz foi considerado suicida, né? Agora vem a explicação dos mentores espirituais que atenderam André Luiz na espiritualidade. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo, o que eu estava falando anteriormente. A oclusão intestinal que vitimou André Luiz
derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades que André cometeu no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança, né? A temperança quer dizer equilíbrio. E seu modo especial de agir, muitas vezes exasperado e sombrio, captara a destruidoras vibrações que o rodeavam, né? Então, todas essas experiências, enquanto reencarnados, ficam registrados no nosso perispírito. E as ações que praticamos nas relações que construímos conosco e com os outros. E como a oclusão intestinal derivava do câncer contraído, desencadeado pelo sífilis, né, a sífilis que ele contraiu foi por ter uma vida, digamos assim, pouco responsável, né? E é justamente isso que nós precisamos olhar. A questão da fala, a questão da maneira como nós falamos, a maneira como nós colocamos para o outro, inclusive, uma aflição nossa, né? Está chamando a nossa atenção. Porque se ele tivesse sido mais fraterno e mais equilibrado, ele talvez não tivesse desenvolvido o câncer, né? E nós sabemos que o câncer gástrico, ele é advindo de mágoas que nós deixamos sem elaborá-las por muito tempo, e é justamente nesta área que muitas vezes se desenvolve o câncer, advindo das nossas más tendências, dos nossos maus pensamentos, né? O próximo. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com as pessoas, a quem muitas vezes ele ofendeu, sem refletir, conduziram-no com frequência à esfera dos seres doentes e inferiores, e foi isso que agravou o seu estado, e todo o aparelho gástrico fora destruído às custas de excesso de alimentação e de bebidas alcoólicas. Ainda por cima, ele, infelizmente, vivenciou isso, André Luiz, na última reencarnação, né? E olhem que importante que é ele poder trazer essa experiência da vida pregressa dele, para que nós possamos nos alertar com relação à forma de vida como nós vivemos, né? E quando aqui o Clarencio e os amigos espirituais falam, né, é justamente da questão da ausência do autodomínio, né? Ele não tinha um autodomínio, ele falava de uma forma exasperada, né? E isso fez um mal incrível para ele também. Inclusive, lembro agora, tem um livro muito interessante que chama Quem Ama Não Adoece, que não é um livro espírita, mas ele é um livro escrito por um cardiologista chamado Dr. Aurélio, e ele fala nesse livro o quanto que as doenças emocionais atingem o coração e os outros órgãos, né? Então, nós precisamos nos atentar para isso. A sífilis devorou-lhe energias essenciais e o suicídio, embora inconsciente, era incontestável, né? Então, isso está escrito no livro Nosso Lar, páginas 31 a 35, claro que de uma forma resumida, tá? Vamos para o próximo. Aqui também tem uma figura do filme Nosso Lar, ilustrando a cidade espiritual. Interessante que os amigos espirituais dizem: no nosso lar, a dor significa a possibilidade de enriquecer a alma. E muitas vezes, quando nós estamos sentindo dores emocionais,
dores relacionais, dores por perdas, dores por termos sido ludibriados, talvez, ou por não termos tido uma relação de respeito, né? Nós nos machucamos tanto internamente para continuarmos com essas dores presas em nós, e aí muitas vezes temos um senso de vingança, uma necessidade da desforra, né? E não podemos ser assim, porque a dor, ela é reparadora, ela é regeneradora. Nós precisamos, diante da dor, fazer entendimentos de por que estou sofrendo, o que eu preciso aprender com isso, né? Justamente são esses questionamentos que nós precisamos internalizar, perguntar a nós mesmos e, inclusive, comentar com as pessoas, né? Porque muitas vezes, quando nós vamos relatar algo para alguém, e isso não deixa de ser importante, a gente acaba repetindo uma vez o tal do desabafo, né? Outra vez, outra vez, outra vez, e aí a gente, toda vez que a gente fala, a gente vai fazendo mal do mesmo, falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. No entanto, quando nós estamos em sofrimento, nós precisamos procurar ajuda. Nos livros espíritas, na casa espírita, nas nossas orações, ajuda médica ou ajuda de terapeutas, de psicólogos, né? Para justamente a gente poder olhar para essa dor e entender por que eu estou passando por isso, quais são as minhas contribuições, né? O que eu posso fazer para que eu não me coloque de novo numa situação assim. Então, voltando ao nosso lar, após as elucidações entregues, né, faladas para André Luiz, Clarencio sugere a André Luiz a autorreforma de pensamentos, e olhem só, o silêncio das lamentações próprias, né? E que justamente no nosso lar, repito, a dor significa a possibilidade de enriquecer a alma. E nós, muitas vezes, que nos fragilizamos tanto diante de sofrimentos, não que eles não sejam difíceis de serem passados, mas nós precisamos fazer disso o fortalecimento do nosso espírito, do nosso ser emocional, né? Afinal de contas, nós ouvimos falar sobre resiliência. A pessoa é muito resiliente. Mas a resiliência, ela se estrutura no nosso emocional justamente por termos passado dificuldades e também aprendido a superá-las. E a resiliência é esse conjunto de forças que nos possibilitam enfrentar uma situação difícil, enfrentar a frustração, que é um outro sentimento que hoje em dia eu percebo está muito nas crianças. As crianças precisam aprender que nem tudo na vida acontece da melhor forma, da forma como nós gostaríamos que fosse. Mas nós precisamos aprender justamente com a frustração, tá? Então, na vida espiritual, o André Luiz pediu para os mentores espirituais, inclusive Clarencio, que ele gostaria de continuar atendendo como médico, né? O médico que ele fora enquanto reencarnado. E Clarencio disse que no nosso lar não seria possível, porque na Terra os médicos cuidam do corpo físico, mas na espiritualidade ele vai precisar aprender a cuidar do perispírito, né? Porque, como eu falei anteriormente, a gente desencarna e as doenças, elas vão conosco e a cura nós vamos obter na espiritualidade, segundo a nossa reforma íntima, segundo o trabalho que nós vamos desenvolver, segundo
a transmutação de pensamentos, né, e o silêncio das lamentações. Então, André Luiz encontra com Silveira, lá na cidade do nosso lar. Silveira foi um senhor que fora muito prejudicado pelo pai de André Luiz e por ele próprio. O que aconteceu? Silveira era comerciante e o pai de André Luiz era comerciante também. E o Silveira, ele contraiu uma dívida muito grande com André Luiz, com o pai de André Luiz. E o pai de André Luiz, ele era muito inflexível, e ele foi cobrar tostão por tostão do Silveira, até as últimas moedas que ele tinha, né? E a mãe do André Luiz, ela tentou interceder, falar, não seja tão rigoroso, deixe algum dinheiro para o Silveira vai ficar à míngua, ele tem uma família para sustentar. Então, ela foi, a fala dela foi desconsiderada, e o André Luiz, o pai do André Luiz, foi até o final. A mãe do André Luiz também tentou interceder, mas foi isso, infelizmente, que aconteceu. E olhem só, então, André Luiz, o pai de André Luiz, a mãe dele, a família em si, estiveram em contato com Silveira e a família do Silveira. O Silveira, depois de ter sido aniquilado financeiramente, ele adoeceu e desencarnou. Foi para a cidade de Nosso Lar e André Luiz encontrou com ele. Vamos ver o que vem a seguir agora. Pode trocar o slide. Então, aqui, o nome do capítulo é Encontro Singular, que é a história com Silveira. Capítulo 35 do livro Nosso Lar. Queria desculpar-me e, todavia, André Luiz falando, tá? Queria desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, porque, na ocasião, também encorajava meu pai a consumar o iníquo atentado, considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o final. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E neste ponto, tinha sido inexorável, né? Então, André Luiz, nessa hora, ele lembra do que aconteceu e ele percebe que chegou na espiritualidade e tudo estava diferente, né? Ele adoeceu, ele não gostaria de ter morrido fisicamente, ele não gostaria de ter deixado a família, e, no entanto, chegou na espiritualidade, passou 8 anos no umbral, e depois do resgate, ele encontra com Silveira, né? E esses encontros nós vamos a seguir ver. Aqui é uma foto da cidade do Nosso Lar, justamente do filme, né? E Silveira, então, continuando a história, Silveira ficou muito desconcertado, né? Porque ele tinha superado todas as dores quando ele chegou na espiritualidade, antes de André Luiz, né? E esse desconcerto, esta falta de jeito para encontrar o André Luiz, trouxe até a necessidade de dizer, olha, cadê seu pai? Onde está o velho? Né? E ele disse, a hora que você encontrar com seu pai, me convida para estar junto com ele. Então, veja só a resignação do Silveira. Apesar dele ter sido muito afetado pelas questões financeiras, né, e inclusive pela moralidade, porque ele acabou fazendo maus negócios e acabou contraindo essa dívida com o pai de André Luiz. Mas ele recebe André Luiz com muito carinho, né? Isso é sinal que ele não carregava mais mágoas, né?
Vamos ver, então, o que André Luiz fala para ele e o que os mentores espirituais nos trazem. O próximo slide, esse. E pensar e aprender desse encontro. André Luiz, então, procurou os conselhos de Narcisa, outra ajudante, trabalhadora da cidade espiritual de nosso lar, e disse: a Narcisa falou: vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E aproveitou você, André Luiz, o belo ensejo? Desculpou-se com Silveira, né? Pegou no pé do Silveira. A Narcisa foi adiante dizendo: eu já vivi isso tudo. Então, se você encontrou com Silveira, é que você precisa resgatar isso com ele também. Vamos ver o próximo slide. E Narcisa continua: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimentos ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Isso quer dizer, então, toda vez que nós encontramos uma pessoa que nós não temos muita afinidade, mas que de alguma forma essa pessoa nos ofendeu, ou nós ofendemos a essa pessoa, é justamente nesse momento que a gente precisa tirar as nossas defesas emocionais e lembrar da doutrina espírita e dizer: é através do sofrimento que nós vamos ressignificar esse caso. E daí nós precisamos lidar com o nosso orgulho, nós precisamos ter uma condição humilde, né? Justamente para que nós possamos burilar e melhorar o nosso espírito para a evolução espiritual. E aí Narcisa continua, tome a iniciativa, empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação, né? Quando nós vivemos no mundo material, e é o que estamos aqui nós encarnados, nós esquecemos que um dia nós vamos desencarnar. E que aqueles intentos que nós muitas vezes temos de conseguir construir uma vida financeiramente muitíssimo confortável, não que esteja equivocado, mas nós precisamos equilibrar a nossa vida confortável, a busca por ela, profissionalmente, eticamente, moralmente. Nós precisamos alimentar o nosso corpo físico, como é de praxe, costumeiramente, fazemos 3 refeições, e nós não podemos esquecer que o nosso espírito é que é eterno. E a alimentarmos o nosso espírito diariamente significa, nestas circunstâncias, numa circunstância aleatória, né? Nós temos possibilidade de fazer algo diferente, de melhorar o nosso relacionamento, de perdoar aquele que nos ofendeu, de reparar o nosso erro, de obter o arrependimento, são oportunidades que todos temos, né? Então, nós precisamos pensar desta forma, para que o nosso espírito seja sempre lembrado e acomodado, tá? Agora, o próximo slide mostra uma cena que também é do livro, do filme Nosso Lar, e esta cena eu vou colocar como a Câmara de Retificações, né, que é falado no livro Nosso Lar. Então, é uma sala terapêutica, onde nós vemos vários perispíritos deitados e vários espíritos trabalhando, e lá atrás nós vemos Jesus, né? É uma forma, é uma foto, é uma imagem ilustrativa, mas eu vou falar sobre ela, porque foi justamente na Câmara de Retificação que Clarencio
disse para André Luiz que ele precisava passar e trabalhar nessa Câmara de Retificação para ter mais experiências com pessoas que ele teve contato na reencarnação anterior. E ele, então, chegou até um leito onde ele reconheceu Elisa. Elisa foi uma empregada, foi uma doméstica, uma funcionária da casa dos pais de André Luiz, e André Luiz e Elisa tinham a mesma idade, e eles se aproximaram intimamente, né? E a mãe de André Luiz falou para ele que ele precisaria entender que aquela proximidade estaria trazendo para ele um compromisso com Elisa. E se ele gostaria de manter esse compromisso moral, emocional com Elisa, ou se ele estava ali, né, os dois meio que aproveitando a situação. E ele disse que não, que ele não gostaria de ficar com Elisa. Então, Elisa abandonou a casa e as relações terminaram sem um entendimento maior, né? E Elisa, ela passou a levar uma vida muito difícil depois disso, né? Nós vamos entender um pouquinho mais no próximo slide. E o nome do capítulo, que é o capítulo 40, Quem semeia, colherá. Fala das bênçãos da tarefa, que cada situação na vida tem uma finalidade definida e que às vezes a gente não presta a devida atenção a isso. E na carta continua dizendo, quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse Bondosa, é que já nos aguarda alguma tarefa, que é justamente o encontro com uma pessoa que a gente teve uma certa dissidência. Então, se nós nos encontramos com essa pessoa, é hora da gente poder reparar algum dano, né? E continua ela, desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas, porque nada acontece por acaso na nossa vida. Muitas e muitas vezes as situações elas acontecem e justamente porque ali existe a oportunidade de reparação. Continuando, sentindo a necessidade do perdão, chorando, solicitou a Narcisa a devida reparação e ela lhe falou: não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral. Entretanto, se o pai permitiu que reencontrasse agora esta irmã, o que já o considera em condições de resgatar a dívida. Olha que elucidação que Narcisa acabou trazendo para ele. Então, ela disse, não temas, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, ela é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações igual a estas. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E aí, o próximo slide, Elisa disse para André Luiz, e ela percebeu que ela citou o nome de André Luiz, da casa do André, onde ela trabalhou, mas ela não reconheceu ali André Luiz, porque mesmo que o perispírito dele mostrasse quem ele tinha sido na outra encarnação, eles tinham passado muito tempo sem um ver o outro, né? Mas André Luiz reconheceu ela, né? E aí ele pensou, se eu disser quem eu sou, talvez a gente entre num grau de animosidade, de discussão, sabe aquela coisa de lavar roupa suja, e nós não vamos conseguir um bom intento. Então, ele pensou, eu não vou falar quem eu sou. E ela antecipou dizendo uma coisa muito bonita, lembrando do André que ela conviveu, para odiá-lo tenho que odiar a mim mesma. Olha que pensamento mais profundo, gente.
Como isso serve para nós. Quer dizer que quando a gente odeia o outro, mas a gente odeia em primeiro lugar a nós mesmos, né? Olha como isso é importante que nós saibamos, né? E isso foi tão bonito da parte dela, que André Luiz falou o seguinte no próximo slide: com muita sensibilidade ele chorou de emoção por sentir a necessidade do arrependimento e a reparação. E ele disse: ouça, minha amiga, também me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante. E a Elisa, emocionada, falou: como lhe sou grata. Chorando, ela disse: há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Então, queridos, quantos aprendizados temos nesses dois casos do livro Nosso Lar, né? Então, eu gostaria do próximo slide, para nós já irmos fazendo o encerramento. O próximo slide também é um slide do filme Nosso Lar, né? E nós já temos notícia que, além do filme Nosso Lar, nós temos o Nosso Lar 2, o filme Nosso Lar 2, que ele foi baseado no livro Os Mensageiros. Encontramos no Netflix e em algumas outras plataformas, e esse ano nós recebemos a informação de que será gravado o filme Nosso Lar 3, que será baseado noutra obra de André Luiz, que é Vida Eterna, né? Que continuará a encher os nossos olhos e corações de verdade e elucidações. Nosso agradecimento à missionária equipe de trabalhadores da cidade Nosso Lar e a André Luiz, que, mostrando sua história, nos alerta o melhor modo de viver. E no último slide, eu deixo algumas indicações para complementar o tema para quem tem interesse, sobre remorso, arrependimento e perdão. Então, se vocês querem, inclusive, fotografar este slide, né, para fazer mais pesquisas, né, temos o Céu e o Inferno, a Reforma Íntima, o livro Reforma Íntima Sem Martírio, Livro dos Espíritos, Memórias de um Suicida, O Consolador, O Pensamento de Emmanuel, e muitas outras obras que trazem temas assim tão relevantes, né? Então, queridos, pensemos nesta grande realidade que é a nossa vida, a dificuldade que vivemos, e tanto que temos para reparar pelas experiências inadequadas do pretérito, e já vamos então nos posicionando, fechando os nossos olhos, vivendo essa atmosfera de paz, de magnetismo superior, de elucidação do nosso espírito, e com grande agradecimento à doutrina espírita que nos elucida com muito amor o caminho que nós precisamos seguir na nossa vida. Que as nossas famílias sejam abençoadas por Jesus e pelos mentores da Casa Espírita, que os nossos anjos guardiões possam nos ajudar nesta condução real de vida, tendo sempre o nosso entendimento da missão maior que nos permite estarmos aqui reencarnados, que é justamente a evolução espiritual, moral, ética, relacional, o cuidado com o nosso corpo físico, o cuidado com as substâncias que nós ingerimos, o cuidado com os desequilíbrios e os exageros, e que estejamos sempre conectados com Deus e Jesus para poder ter o maior proveito possível nesta reencarnação, bem como nas próximas. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, e sigam felizes para os seus lares, e
adentrem a doutrina espírita, que é o nosso caminho, verdade e vida. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, Sônia, pela tua palestra. Esperamos vê-la em breve aqui novamente. Tudo de bom para você. Muito obrigada pela oportunidade e um abraço virtual para cada um de vocês. Para você também. Até mais. Até mais.